Quiero aproveitar a oportunidade para cumprimentar a Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa por manter com constância e regularidade este evento praticamente todos os anos, tendo atingido a milhares de pessoas, principalmente profissionais da área de saúde e interessados em continuar evoluindo através dos conceitos baseados em evidências científicas e que não necessariamente envolvam diretamente a indústria farmacêutica. Mas não podemos também deixar de considerar que tem muitos aspectos positivos que vêm de parte desta indústria e que podemos aproveitá-la e aplicá-la cientificamente para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Hoje, quero aproveitar a oportunidade também para agradecer o convite que me foi feito para participar novamente deste evento e espero que esta matéria, principalmente avaliando suas características fisiopatológicas e, sobretudo, o potencial e eficácia das condutas terapêuticas, nutricionais ou não, possam, de alguma maneira, afetar o processo evolutivo, não somente da qualidade de vida dos seus pacientes, sino também de muitas das patologias degenerativas crônicas que podem incidir negativamente em um conceito como este que vamos a estudar a partir de agora, que é o conceito do telômero e de sua enzima de recuperação, que é a telomerasa. É verdade que o telômero foi altamente estudado e descrito, com todas suas características, pela ganhadora de prêmio Nobel, que é a doutora Blackburn. Inclusive, para a felicidade daquelas pessoas que gostam de um livro de leitura menos complicada, ela publicou um livro sobre o telômero e sua incidência e os fatores de risco que eventualmente podem incidir negativamente sobre o desenvolvimento do telômero. Como todos nós sabemos, esta é a imagem de um cromossoma e em cuja porção distal estão os telômeros. Como sabemos, o cromossoma é o componente que está formado por pares, temos 23 pares de cromossomas, e em cada uma, estes cromossomas estão formados praticamente por códons, e estes códons, que são aqueles que transmitem as nossas características genéticas, estão formados por duas bases purínicas e duas bases pirimidínicas, que são AC e GT, adenosina, citosina, guanina e timina. Em caso do RNA, a timina é substituído pela presença do uracilo. A característica dos telômeros, aquelas porções verdes que vemos nesta imagem, é que estão formados pelas mesmas bases purínicas e pirimidínicas que o cromossoma. Então, é basicamente um fiel reflexo ou espelho delas. Mas para que raios parta nós temos um telômero? Em verdade, o telômero foi colocado como um divisor de águas, determina o número de vezes que as células vão se poder replicar. A maior parte das células tem um alto poder de replicação, mas tem um número de vezes definido em que se vai replicar. Algumas estruturas se multiplicam muitas vezes, como é o caso do fígado, cuja média é mais ou menos umas 50 vezes, mas já existem trabalhos na literatura mostrando que se pode replicar até 70 vezes, mostrando que muitas vezes você pode formar 3 fígados em todo esse período replicativo associado ao telômero. O problema é que nessa replicação o telômero vai se encurtando. E toda vez que o telômero vai se encurtando, vai encurtando também a expectativa de vida das pessoas. Como o número de vezes que o telômero pode se encurtar está mais ou menos definido, o grande sonho de todo mundo era encontrar uma solução para alongar o telômero ou para evitar eventualmente que ele se encurte. Muitos tipos de nutrientes e remédios têm sido lançados no mercado, inclusive com fotos e microfotografias, tentando mostrar que os produtos deles poderiam alongar o telômero. Mas também, ao mesmo tempo, todos os estudos que han sido realizados têm-se visto que a enzima telomerase é praticamente inativa em células normais ou fisiológicas e só começa a ter uma grande atividade quando as células perdem a sua capacidade de identificação própria e começam a ter uma rápida multiplicação
por vía mutagénica o mitogénica y donde es activada a enzima telomerosa. Y esto solamente acontece en células tumorales y estas células tumorales de manera positiva van se multiplicando indefinidamente, volviéndose células inmortales, mas porque adquirieron independencia y consiguen hacer ese tipo de movimiento totalmente independiente da fisiologia e do funcionamento normal do organismo, levando inclusive à morte do hospedeiro, que é o resultado final desta multiplicação inadequada, quando ela não é controlada, seja por medicamentos ou seja por procedimentos cirúrgicos nestes pacientes. Então, nós vemos de que a maior parte das células dentro do organismo tem telômero e este telômero se vai encurtando à medida que nós vamos replicando. Lembrando que as bases citadas dos códons ACGT normalmente indicam nossa característica herdada e ela representa entre 15% a 20% de todas as características externas de cada um dos indivíduos e, ao mesmo tempo, representa as enfermidades genéticas ou herdadas estabelecidas e que as quais nós temos muitas poucas possibilidades de tratamento. Em torno do cromossoma existe uma substância que era considerado como um lixo genético, ou denominado também de cromatina, mas nesta cromatina se descobriu de que existem alterações em los códons em proporções de bilhões de números, denominados de polimorfismos, e estes polimorfismos são alterações que acontecem e que se expressam em mais de 1% da população, e que estas podem determinar características secundárias que são dependentes do efeito do meio ambiente. Assim, por exemplo, um paciente só vai desenvolver uma diabetes na medida em que tenha o polimorfismo e este possa ser ativado por estresse, por cigarro, por alimentação rica em carboidratos e assim por diante, que favoreçam a expressão. Então, os polimorfismos, quando são encontrados, não quer dizer que nós vamos ter a doença, quer dizer que temos o potencial para ter a doença, mas que vai depender da ingerência do meio ambiente para que este fenômeno termine acontecendo. Assim, por exemplo, muita gente fala sobre a hereditariedade, sobre a doença de Alzheimer, e sabemos que a doença de Alzheimer tem um polimorfismo identificado que é a APOE4. Existe a APOE 1, 2, 3, em donde ou não se expressa a doença, ou ela tem pouco potencial para expressar a doença. Entretanto, o APOE4 tem um potencial muito maior, e principalmente este potencial aumenta se encontramos no líquido cefalorraquidiano do paciente ou no próprio plasma do paciente estruturas moleculares que podem acelerar a degeneração dos neurônios, como é o caso do acúmulo do tecido beta-amiloide, que acontece por fenômenos oxidativos, e principalmente da proteína tau, diminuindo a biodisponibilidade de nutrientes e oxigênio para as células neuronais. Mas este APOE4 só tem um maior potencial de expressão quando tem um só alelo, ele tem um potencial de 40% de se expressar-se associado aos fatores do meio ambiente. Quando temos dois alelos, o potencial de essa expressão pode chegar até 80% nos pacientes. Então, é muito importante dar uma revisada a estes conceitos genéticos e não ficar fazendo exames polimórficos, achando de que estão encontrando uma doença do paciente. Os polimorfismos é o potencial de desenvolver as doenças, mas que vão depender da intensidade dos fatores negativos do meio ambiente para fazer que isso se termine expressando. Por isso que aí um dos mecanismos importantes de tratamento consiste em nutrigenômica, que é nutrir ao gene para que não se expresse o fenotipo, que é para que não se expresse a doença. A nutrigenética, que é os estudos dos nutrientes em particular, para poder ver como cada um deles funciona e em que medida podem ter um efeito positivo na inibição da expressão polimórfica. E também o estudo do epigenômica, que é o estudo daquilo que está fora do gene, que está na cromatina, e onde estão todos os polimorfismos. E duas das características mais importantes deste fenômeno é chamado de metilação e acetilação. Os vasometiladores normalmente têm alto potencial de desenvolver doenças cardíacas, osteoporose, neurodegeneração e inclusive câncer. E os hiperventiladores muitas vezes estão associados a transtornos principalmente de comportamento.
E a acetilação são mecanismos de correção das células. Então, se um dos códons, um dos aminoácidos foi translocado, e que foi o motivo do prêmio Nobel de Química que Linus Pauling ganhou há muitas décadas atrás, foi como consequência de ter encontrado que a anemia falciforme é resultante da substituição de ácido glutâmico por valina. E quando este fenômeno acontece, o glóbulo vermelho deixa de funcionar, o glóbulo vermelho faz um processo de falsificação muito frequente, sua expressão, isso é um polimorfismo, principalmente na raça negra, e que muitas vezes precisa de esplenectomia e outros tipos de tratamentos cuja definição total não existe no presente momento. Então, vemos de que estes telómeros participan de este componente genético, no participan en la expresión de ningún trazo, mas participan directamente en términos de expectativa de vida. Mas, irónicamente, así como todos os tecidos contêm telómero, existen vários tecidos dentro do organismo que não contêm telómero. Um dos mais importantes é o cérebro. O cérebro somente tem telómero nas células gliais, que são células de proteção, células de atividade metabólica, células de degradação de nutrientes e de eliminação, células de proteção imunológica, etc. Mas as células neuronais, que são as células pensantes, definitivamente não têm neurônios. O telômero tem se encolhido dentro do útero materno, por isso que nascemos com mais de 100 trilhões de neurônios. Quando vamos atingir mais ou menos entre os 25 e 30 anos de idade, nós vamos a quedar com 10 a 100 bilhões de neurônios, que nos daria uma expectativa de vida pensante de em torno de 150 anos, fenômeno que não acontece porque os fatores externos terminam incidindo negativamente em cima destes neurônios, e quando em torno de 40% destes neurônios foram atingidos, os processos involutivos cognitivos terminam aparecendo, seja em forma de demências ou meramente como declínios cognitivos que podem ou não interferir na qualidade de vida destes pacientes. Uma outra estrutura tecidual que encurta totalmente o telômero intraútero é o músculo do coração. Então, o miocárdio não tem capacidade de replicação celular, ele pode aumentar em volume, por isso que se chama hipertrofia, principalmente da bomba do coração, que é o ventrículo esquerdo. E esta hipertrofia vai ir aumentando até o ponto em que as células não conseguem mais se hipertrofiar e vai decretar a falência da bomba do coração com as características da insuficiência cardíaca. Ou em fisiologia, chamado também de lei de Frank-Starling, que é o aumento do tamanho do coração, até que eventualmente vai decretar uma falência da bomba. Uma outra estrutura que não aumenta, ironicamente, e que todo mundo trabalha pensando em que consegue fazê-lo isso, é o músculo estriado voluntário. Então, é por isso que se utilizam anabolizantes em forma ilegal, hormônio de crescimento, testosterona e outros tipos de substâncias androgênicas, e muito utilizado principalmente nos atletas profissionais, escondendo-se nas proximidades de uma competição para não ser pegos por uso de anabolizantes. Ele aumenta o tamanho do músculo, mas ele não consegue replicar o músculo, e muito desse ganho é feito através do aumento da água. Tanto é quando estes anabolizantes são suspensos, estes músculos voltam a seu tamanho normal, provocando aqueles quadros que, inclusive, podem evoluir a sarcopenia ou caquexia quando não são utilizados novamente. Por isso que muitos destes pacientes terminam adquirindo uma dependência a este uso de anabolizantes. Então, anabolizante não deve ser considerado um tratamento médico se não for utilizado por pequenos períodos de tempo com indicações clínicas clássicas na recuperação de músculo que se perdeu em quadros clínicos que levaram a situações de caquexia ou eventualmente de sarcopenia, e não tratar simplesmente com fines recreativos, com aquela ideia ilusória de que vai aumentar a expectativa de vida ao repor os hormônios na concentração que ele tinha quando era jovem, ou aquela outra ilusão de vida que vai perpetuar a juventude desse paciente. O preço que se paga por tudo isso é extremamente alto e claro que não é motivo desta apresentação. E uma outra estrutura, por exemplo, que também não tem telômeros, são os óvulos. As mulheres nascem com mais ou menos 400 mil óvulos, eles vão começar a aparecer, ter importância dentro do organismo na menarca, que acontece entre os 10 e os 14 anos de idade. Depois de uma série de menstruações anovulatórias, começam a ser liberados 1 ou 2 ou mais óvulos cada mês,
Y normalmente, así como as células neuronais, por não terem capacidade de se replicar, eles vão ir se perdendo lentamente. Depois dos 30 anos, começam a dar os primeiros sinais de envelhecimento. Aos 35 anos já andam de bengala, aos 40 anos já andam de cadeira de rodas, e claro, depois dos 40 anos, a possibilidade de uma eventual gravidez fica muito mais complicada, porque diminuiu, em primeiro lugar, um número considerável, e em segundo lugar, porque a capacidade de migração e a capacidade de manter as estruturas celulares adequadas para se combinar com o espermatozoide vêm a ser comprometidas, o que requer uma maior vigília por parte dos obstetras quando é requerido uma gravidez tardia. Então, vocês veem que não todas as células nascemos com telômero. E essas células que não nascemos com telômero dificilmente vão terminar desenvolvendo um tumor, porque o tumor precisa do telômero para se multiplicar indefinidamente. Assim, não temos tumor maligno de células neuronais, não temos tumor maligno de músculo de miocárdio, no coração só conhecemos um tipo de tumor que acontece no átrio. Não conhecemos tumores nos óvulos, etc. Então, vocês veem que é muito importante fazer estas considerações e saber que conseguimos manter um certo tipo de expectativa de vida quando o número de células que formamos são numericamente altas, que nos permitem manter uma melhor expectativa de vida. E de onde, claro, podemos tirar as conclusões que definitivamente a manutenção dos telômeros é o sono da nossa vida. Mas, por enquanto, podemos subir no trono e ficar tranquilos e sossegados que todo aquilo que tem sido lançado no mercado com a ilusão de microfotografias tentando mostrar o aumento do tamanho do telômero só pode favorecer o desenvolvimento ou aceleração de processos tumorais. Acreditamos que algum dia vamos ter alguma solução nesse sentido, talvez não seja muito curto prazo, mas por enquanto temos que entender que existem vários fatores que aceleram o encurtamento do telômero. Então, na medida que exercemos a profissão na área de saúde, temos que entender que se modulamos estes fatores, de alguma maneira podemos incidir para que este telômero se encurte em períodos muito mais longos de tempo, de modo que a nossa expectativa de vida possa ir acompanhada por períodos maiores, sem dúvida nenhuma. Então, um dos principais fatores que encurta o telômero são as inflamações crônicas. Como todos sabemos, a maior parte dos indivíduos, por diferentes tipos de fatores, como estresse, obesidade ou síndrome metabólica, são pacientes com inflamação crônica, que pode ser medido através de marcadores como velocidade de rito de sedimentação, proteína C-reactiva, proteína C-reactiva ultrassensível, ou através da medição do excesso de formação de radicais livres, e que vão produzir lesões nos tecidos através de mecanismos inflamatórios. E estes tecidos, muitas vezes, para se proteger, vão se terminar replicando muito rapidamente para perpetuar a espécie, mas o preço que se paga é um encurtamento do telômero. Lembrando que a inflamação é um processo tanto na sua forma aguda quanto na sua forma crônica, estimula um transdutor celular chamado NF-kappa-beta, que vai ativar a liberação das citocinas, e as citocinas pró-inflamatórias como a interleucina 6, interleucina 1 e fator de necrose tumoral alfa, ou TNA-alfa, vão agir em cima de uma enzima chamada fosfolipasa, que ativa o ômega 6 ácido linoleico e converte em ácido araquidônico. E este ácido araquidônico é que desencadeia todas as reações pró-inflamatórias, inclusive as trombóticas, determinando a produção de um produto final altamente pró-inflamatório que se denomina PGE2. Então, dentro dos estudos nutricionais, as substâncias que mais poder têm para modular principalmente o NF-kappa-beta e as citocinas é a curcumina, apesar de ela ser muito pouco biodisponível. Por isso que tem que ser usado em forma de nanotecnologia para usar doses menores e maior biodisponibilidade. Claro que muitas drogas têm capacidade de modular ou inibir a expressão das citocinas, e os corticoides, por exemplo, que inibem a expressão da fosfolipasa, diminuindo a velocidade de conversão do ácido linoleico em ácido araquidônico. Muitos anti-inflamatórios inibem a expressão da ciclooxigenasa,
que é o passo prévio à produção da tromboxano e prostaciclina sintetasa e a hiperexpressão da prostaglandina pró-inflamatória chamada PGO2. Também podemos modular a reação inflamatória através dos ômegas. O ômega 6, muito importante, mientras ele não se encaminha para a inflamação, ele vai reduzir a inflamação, produzindo a PG1, e aí nós temos o óleo de prímula, o óleo de borragem. E o ômega 3 também muito importante na modulação da inflamação através do ácido eicosapentanoico, o EPA, que produz protectinas, resolvinas e lipoxinas, que modulam a hiperexpressão de fatores pró-inflamatórios como a prostaglandina G2 e a lipooxigenasa, que vai produzir a liberação dos leucotrienos, que é a via alternativa da inflamação. Os fenômenos oxidativos, como o excesso de produção de radicais livres em condições suprafisiológicas, também é um fator muito importante na destruição das células, na lesão das células, na inflamação nas células, que levam estas células a produzir rapidamente duas células filhas e, como consequência disso, o encurtamento dos telômeros. Então, aprender a identificar, através da clínica e dos laboratórios, o excesso de produção de radicais livres, em os quais o sistema antioxidante endógeno não consiga controlarlo, e é uma vez estabelecido este fenômeno, a modular ou eliminar os fatores de risco externos que aumentam a produção deste sistema oxidativo, aumentar o sistema antioxidante endógeno através de catalisadores como zinco, cobre, manganês, selênio, vitamina B2, que atuam nos diferentes tipos de enzimas antioxidantes, complementar com alimentos que sejam muito ricos em vitamina E, vitamina C, ou através de nutrientes que sejam ricos nestas vitaminas e nutrientes como ácido alfa-lipoico, coenzima Q10, transresveratrol, etc. Então, não existe um mecanismo direto de ação em cima do telômero, sim um mecanismo de ação na proteção da célula, de modo que o telômero não se termine encurtando. O estresse, principalmente o estresse adrenal, é um dos fatores mais importantes no encurtamento do telômero. O estresse libera adrenalina, libera cortisol. A adrenalina pode determinar uma hipóxia em certos tecidos para produzir hiperóxia nos tecidos que nos mantêm com vida. O cortisol retém água e sal, o cortisol termina destruindo o colágeno, e o colágeno representa quase 99% dos nossos tecidos. Então, uma rápida proteção do estresse, modulando principalmente neurotransmissores, aqueles que aumentam os níveis de ansiedade, melhorando o nível de estabilidade comportamental, levando os pacientes a um quadro de felicidade, reduzindo o nível de estresse, reduzindo estes efeitos deletérios que podem intervir, seja desde o ponto de vista de neurotransmissor, seja desde o ponto de vista de fenômenos oxidativos e inflamatórios, seja desde o ponto de vista de estabilidade hormonal nos pacientes, sendo um fenômeno extremamente complexo. Ao mesmo tempo, a sobrecarga tóxica hepática, que pode ser medida por elevação dos níveis de gama-glutamil transpeptidasa ou gama-GT, não esperar que existam alterações muito mais profundas, como o aumento das transaminasas, seja a oxalacética ou a pirúvica. O gama-GT aumentado já é um indicador de que existe uma sobrecarga, seja na primeira fase de desintoxicação hepática, que depende de 100 isoenzimas diferentes, denominados citocromo P450, ou da segunda fase de desintoxicação hepática, que depende de 5 substratos: glicinação, glucuronidação, sulfatação, acetilação e metilação. O conhecimento de todas estas fases é que determina a capacidade que temos de estabelecer a homeostase, o equilíbrio do meio interno, e permitir dessa maneira que o organismo funcione em uma forma ideal e adequada. Em muitas das situações em que vêm associadas com alteração da sobrecarga tóxica hepática, vem associada também com uma perda da flora bacteriana intestinal, que participa na formação de muitas vitaminas com capacidades antioxidantes, na proteção cardiovascular e na proteção óssea. Então, a recomposição da flora bacteriana intestinal é muito importante. Se considera que 70% da população, de uma ou de outra maneira, tem algum grau de disbiose ou alteração da flora, e em circunstâncias muito especiais, a alteração da disbiose vem associado à hiperpermeabilidade intestinal, que permite a passagem de moléculas que em condições fisiológicas não conseguiriam fazê-lo. E muitos confundem este quadro com intolerância à lactose, intolerância ao glúten, intolerância ao médico, intolerância ao presidente da República, e em verdade não existe. Existe uma intolerância alimentar secundária a um aumento de espaço entre os enterócitos, permitindo que moléculas com peso maior de 10.000 Daltons possam passar e produzir uma reação antígeno-anticorpo.
Novos conceitos hoje têm permitido encontrar estruturas que nos permitam preservar os tecidos, por exemplo, senolítica, já está claramente estabelecido que as células que vão morrendo, eles vão aumentando a resposta pró-inflamatória através da liberação de citocinas e aumentam a produção de radicais livres. Estas células são chamadas células zumbis, funcionam mais ou menos igual que no seriado Walking Dead, e o estudo tem mostrado que o uso de nutrientes e às vezes anticorpos monoclonais, como o caso do dasatinib, e nutrientes como quercetina, epigalocatequinas, etc., têm mostrado uma alta eficácia em reduzir estas células senolíticas, e os estudos feitos principalmente em animais de laboratório, macacos, têm mostrado diferenças macroscópicas e microscópicas muito grandes, muito parecidas àquelas que se conseguem na restrição calórica. Dois trabalhos publicados na revista Science e Nature mostraram que em animais nos quais se reduz 40% o consumo de energia em forma de ATP, ativam uma molécula chamada AMPK, a sirtuínas e mTOR. Quando existe excesso de carboidratos, o mTOR produz detritos celulares, enormes quantidades de radicais livres e, logicamente, energia. Quando não existe essa quantidade de carboidratos, o mTOR é inibido, o corpo pega esses detritos celulares, converte ele em energia e não existe produção de radicais livres. Então, tanto o controle da senolítica como da restrição calórica são fenômenos muito importantes. E essas próprias células senolíticas terminam passando por um processo de autofagia. É a capacidade do organismo de fagocitar estes detritos celulares para que não possam funcionar como fenômenos inflamatórios oxidativos, e dessa maneira diminuir os processos lesivos que vão acontecer em cima dos tecidos, cujo resultado final vai ser tentar se proteger, produzir duas células filhas, com isso encurtar o telômero, e cada vez que o telômero se encurta, evidentemente encurta a nossa possibilidade de sobreviver nestas circunstâncias. Espero com isto ter deixado uma mensagem importante, que o processo de envelhecimento não está baseado em um único ou eventualmente isolado aspecto, como muita gente está pensando hoje, por exemplo, associado somente ao uso dos hormônios. O processo de envelhecimento é um processo complexo, cada vez está sendo estudado de uma forma melhor. E conceitos como medicina personalizada, onde vamos estruturar um tratamento para o paciente. Um conceito como medicina de precisão, onde vamos identificar os nutrientes mais adequados para poder equilibrar e levar a homeostasia. A medicina transicional, que consiste em estudar todos os trabalhos bioquímicos feitos em laboratórios, feitos em animais de experimentação, possam ser transicionalmente passados para ser utilizados na prática diária, baseado principalmente nas principais informações obtidas em trabalhos sérios e que não tenham conflitos de interesses. Então, como vocês veem, podemos integrar todos estes tipos de conceitos, parar de voar na atmosfera sem evidências e simplesmente baseados em lucubrações que muitas vezes não têm representatividade e terminam ferindo todo este processo, e que para isso temos que darle uma maior sustentabilidade, uma melhor característica científica e, sobretudo, um embasamento, e cujo resultado final vai ser melhorar a saúde dos pacientes em particular e da sociedade como um todo, melhor informada, melhor tratada, fazer ela uma sociedade melhor e muito mais produtiva, principalmente à medida que a população vai envelhecendo. Pessoal, foi um prazer enorme estar à distância junto com vocês. Espero que 2022 seja o ano do retorno, a gente possa se abraçar, se possa beijar, possamos intercambiar opiniões. Não sou totalmente favorável ao retorno às atividades presenciais. Este sistema de home office é uma forma muito inteligente de falar com um monitor e que, lamentavelmente, em todo esse tempo que falo com ele não me deu nenhuma resposta. Aproveitem o evento, espero que ele seja cheio de informações, e aproveito para convidá-los. 2, 3, 4 de junho de 2022, o 33º Congresso Internacional de Prática Ortomolecular será realizado na cidade de São Paulo. Podem ver nosso site fapes.net. Estão todos vocês altamente convidados. Temos mais de 3.000 participantes presenciais nesse evento, e achamos que o ano que vem, por falta de 2 anos de não ter eventos,
teremos a casa muito mais cheia que nunca. Um grande abraço a todos vocês, um feliz ano novo e um belíssimo, belíssimo e saudável 2022.